Você já se perguntou por que certas cartas bíblicas parecem carregar um peso profético que vai além de seu tempo? O livro de Efésios, muitas vezes visto apenas como um manual de doutrina, guarda camadas profundas que apontam para um plano divino que se desenrola diante dos nossos olhos hoje. Nesta jornada, vamos além da superfície, explorando os mistérios escondidos por trás das palavras de Paulo, revelando como suas palavras aos Efésios ecoam através dos séculos com precisão profética. O que ele escreveu não era apenas para aquela igreja do primeiro século, era para nós, para este tempo. Ao conectar cada versículo com as profecias e os eventos atuais, veremos como Efésios se transforma em um mapa espiritual e profético. Prepare-se para uma descoberta que vai mudar sua forma de enxergar essa carta e revelar o papel que ela tem nos últimos dias. Antes de mergulharmos nessa revelação sobre o livro de Efésios e o que ele anuncia profeticamente para os nossos dias, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você quer entender as profecias bíblicas com profundidade, clareza e aplicações reais para o tempo que estamos vivendo, esse é o lugar certo. Ativa também as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Cada estudo aqui é uma peça importante do que Deus está revelando à sua igreja nesses últimos dias. Quando Paulo escreveu à igreja em Éfeso, ele não estava apenas instruindo um grupo de novos convertidos. Ele estava, profeticamente, estabelecendo fundamentos espirituais para um tempo futuro. Um tempo como o nosso, em que a identidade do povo de Deus seria grandemente atacada. Efésios começa com um foco impressionante na eleição divina, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. F.I.T.U. 1:4. Isso, por si só, já aponta para algo maior do que uma mensagem pastoral comum. É uma revelação profética sobre o propósito eterno de Deus. Essa ideia de eleição antes da fundação do mundo fala de um plano que atravessa as eras. Paulo está revelando que o povo de Deus não é uma improvisação celestial, mas parte de um desígnio eterno. E é exatamente isso que vemos hoje. Em meio ao caos global, guerras, desinformação e desordem espiritual, há um chamado para que os filhos de Deus redescubram sua identidade. A profecia de Efésios, nesse sentido, está sendo cumprida. Deus está despertando um remanescente que compreende sua posição em Cristo, assentados com ele nas regiões celestiais. F. 2:6. Quando olhamos para os dias atuais, percebemos que a perda de identidade espiritual tem sido uma das maiores armas do inimigo. Paulo, no capítulo 1, ora para que os olhos do entendimento sejam iluminados. F. 1:18. Essa oração ecoa como um clamor profético para os nossos dias. O tempo em que vivemos exige discernimento, não apenas informação. A verdadeira batalha, como veremos mais adiante, é espiritual, mas ela começa na mente, na forma como enxergamos a nós mesmos e ao nosso chamado em Deus. Efésios é mais do que um tratado teológico. É uma convocação profética para que a igreja se lembre de quem é. Assim como Israel foi chamado para ser luz entre as nações, a igreja dos últimos dias é chamada para refletir a glória de Cristo em meio à escuridão crescente. E tudo começa por reconhecer que esse chamado não é recente. Ele foi selado antes do mundo existir. Ao entendermos isso, começamos a perceber que o livro de Efésios é uma mensagem urgente para este tempo profético. A cidade de Éfeso, para a qual Paulo escreveu, não era apenas um centro comercial ou cultural. Era um lugar dominado por influências espirituais profundas, marcado pelo culto à deusa Ártemis, também conhecida como Diana. O templo dedicado a ela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e sua adoração envolvia práticas ocultistas, rituais de fertilidade e forte manipulação espiritual. É neste contexto que Paulo planta uma igreja e escreve uma carta que fala diretamente sobre domínio, autoridade e lugares celestiais. Essa ambientação não é apenas histórica, ela tem um eco profético impressionante. Vivemos hoje em uma cultura igualmente dominada por sistemas que exaltam falsos deuses: fama, prazer, dinheiro, controle.
Assim como Éfeso era envolvida por uma atmosfera espiritual densa, nossa geração está cercada por um ambiente espiritual que promove confusão, engano e escravidão emocional. E é por isso que Efésios se torna tão relevante. Ele mostra como viver como povo de Deus em meio a um sistema opressor e idolátrico. No capítulo 2, Paulo descreve como antes estávamos mortos em delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo, F2:2, dominados pelo príncipe da potestade do ar. Aqui, ele não está apenas falando sobre pecado pessoal, mas revelando uma estrutura espiritual organizada contra os propósitos de Deus. Isso é uma revelação profética sobre o sistema do anticristo que opera nos bastidores das estruturas sociais, políticas e até religiosas. O mais interessante é que, mesmo cercados por toda essa pressão espiritual, Paulo apresenta a igreja como um corpo que não é passivo, mas ativo, criado para andar nas boas obras que Deus preparou de antemão. F2:10. Isso aponta diretamente para o papel da igreja nos tempos do fim. Resistir ao sistema do mundo não apenas com palavras, mas com um estilo de vida alinhado com o reino. A carta aos Efésios, portanto, nos revela que o desafio espiritual enfrentado por aquela comunidade não era circunstancial, era profético. Era um modelo do que a igreja enfrentaria em grande escala nos últimos dias. E assim como Deus fortaleceu aquele povo em meio à escuridão espiritual, Ele também nos está preparando hoje para resistir e brilhar com ainda mais intensidade. No capítulo 3 de Efésios, Paulo começa a desvendar um mistério que, segundo ele, esteve oculto por gerações, mas agora foi revelado aos santos. O mistério de que judeus e gentios são co-herdeiros, membros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo. À primeira vista, isso pode parecer apenas uma mudança estrutural na formação da igreja primitiva, mas o que Paulo está revelando é algo muito mais profundo, uma profecia viva sobre a unificação espiritual da humanidade redimida. Nos tempos finais, uma das maiores profecias em andamento é justamente essa convergência, a restauração de Israel e o ajuntamento do remanescente das nações em um só povo. O mistério revelado a Paulo se torna uma peça-chave na escatologia bíblica. Em Romanos 11, ele fala do enxerto dos gentios na oliveira natural, e Efésios é o complemento espiritual dessa visão. Essa união não é apenas doutrinária, mas profética. Ela aponta para o grande ajuntamento que precede o retorno de Cristo. É impressionante notar como, nos dias atuais, há um crescente movimento de reconexão entre crentes das nações e as raízes da fé hebraica. Muitos estão sendo despertados para compreender as festas bíblicas, a importância de Israel e o valor espiritual das promessas feitas a Abraão. Isso não é coincidência, é cumprimento profético. Efésios antecipa esse despertar ao declarar que a barreira de separação foi derrubada em Cristo. F2:14. Mas há algo mais profundo aqui. Essa unidade não é baseada em cultura ou tradição, mas em revelação. Paulo diz que esse mistério foi revelado por revelação. F3:3. Isso nos mostra que, nos tempos do fim, a igreja verdadeira não será formada por convenções humanas, mas por aqueles que receberam revelação direta do Espírito sobre seu papel no corpo de Cristo. E é justamente essa igreja, despertada, reconciliada e fundamentada no mistério revelado, que será capacitada a cumprir seu papel profético nos últimos dias. Ela não será confundida com o sistema religioso do mundo, pois seu alicerce estará na verdade oculta, agora revelada. Efésios, assim, se torna uma chave profética para entender o que Deus está fazendo neste tempo, unindo, restaurando e preparando um povo para a manifestação plena do seu reino. Ao avançarmos na carta aos Efésios, chegamos ao ponto onde Paulo descreve a igreja com uma imagem poderosa, um edifício bem ajustado, crescendo para ser templo santo no Senhor. F2:21. Essa linguagem arquitetônica não é acidental. Paulo está desenhando uma visão profética de uma construção espiritual viva, composta por pedras unidas.
com Cristo como a principal pedra angular. Essa construção é muito mais do que uma metáfora. É um modelo profético do que Deus está edificando nestes últimos dias. Na profecia de Zacarias, vemos a figura do renascimento do templo espiritual nos tempos finais, quando Deus diz: "Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito." Z 4:6. O templo de Efésios não é feito por mãos humanas. É o corpo de Cristo sendo formado, ajustado e fortalecido para resistir no dia mau. E o dia mau já começou. Um tempo marcado por engano, decadência moral e confusão espiritual. Paulo está profetizando sobre uma igreja que, nos tempos finais, não será conhecida por sua estrutura física ou seu prestígio institucional, mas por sua coesão espiritual. Cada crente, como uma pedra viva, tem um lugar específico nessa edificação. Isso contrasta fortemente com o sistema religioso atual, muitas vezes centrado em personalidades e não em Cristo. A igreja descrita em Efésios está sendo moldada para manifestar a plenitude daquele que enche tudo em todos. F 1:23. Ou seja, ela será o reflexo visível da autoridade invisível de Cristo na terra. O conceito de ajustamento também tem implicações espirituais profundas. Em tempos de tribulação, não haverá espaço para estruturas frágeis ou alianças superficiais. O Espírito está alinhando o corpo, moldando caráteres, ajustando corações, eliminando o ego, a competição e a vaidade. Efésios revela que esse processo é essencial para que a igreja seja habitada por Deus em espírito. F 2:22. Não se trata de uma visitação, mas de uma habitação contínua. Esse templo profético que Paulo anuncia será o grande sinal visível do reino de Deus nos dias escuros. Ele não será abalado, pois foi formado na eternidade, moldado no tempo e selado para a glória que está por vir. E cada crente desperto faz parte dessa construção divina. Se essa mensagem está fazendo sentido para você até aqui, já deixa o like no vídeo. Isso mostra que esse conteúdo tem alcançado corações que também estão despertando para esse tempo profético. E me conta nos comentários, você já sentiu que o livro de Efésios fala diretamente com os dias em que estamos vivendo? Compartilhe a sua visão ou até alguma experiência que te fez enxergar essa carta de forma diferente. Esse espaço é para a gente crescer juntos e aprender como corpo. Sua participação aqui é parte dessa construção. Um dos pontos mais surpreendentes da carta aos Efésios aparece no capítulo 4, quando Paulo fala sobre os dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. À primeira vista, parece uma estrutura organizacional da igreja, mas há algo muito mais profundo por trás dessa lista. Esses dons não são apenas funções, são ferramentas proféticas de edificação e alinhamento para o tempo do fim. Paulo declara que esses dons foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. F 4:12. Ou seja, eles existem para preparar a igreja para algo, e esse algo é revelado nos versículos seguintes: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. F 4:13. Paulo está falando de maturidade espiritual, e esse amadurecimento é profeticamente uma exigência dos últimos dias. Em Apocalipse 19:7, lemos que a esposa já se preparou. Isso indica que a noiva de Cristo não será arrebatada em confusão ou imaturidade espiritual. Ela será uma igreja madura, alinhada, consciente de sua identidade e papel. Os dons ministeriais que Paulo descreve em Efésios são, na verdade, agentes proféticos desse preparo. Eles não visam exaltação pessoal ou cargos humanos, mas a formação de um corpo coeso, firme e discernido. Nos dias atuais, há uma busca desenfreada por ministérios, títulos e posições, mas muitos ignoram que os verdadeiros dons são operados por meio de obediência, quebrantamento e revelação. A restauração do ministério profético verdadeiro, por exemplo, não virá de celebridades espirituais,
mas de homens e mulheres ocultos que ouvem o Espírito e falam com a autoridade do céu. Efésios profetiza essa realidade ao posicionar os dons como instrumentos de unidade e não de divisão. E mais, Paulo afirma que isso é necessário para que não sejamos mais como meninos, levados por todo o vento de doutrina. F. 4:14. Isso é extremamente relevante agora, em um tempo em que falsas doutrinas, distorções do Evangelho e manipulações espirituais se espalham como nunca. O livro de Efésios, portanto, nos alerta. Uma igreja madura, bem ensinada e espiritualmente equilibrada, será uma testemunha profética viva da verdade, mesmo quando o mundo estiver mergulhado em trevas e confusão. No capítulo 5 de Efésios, Paulo muda o tom para algo ainda mais íntimo e, ao mesmo tempo, profundamente profético. Ele compara a relação entre Cristo e a igreja com o relacionamento entre marido e esposa. Essa analogia não é meramente simbólica. Ela revela um mistério escatológico poderoso sobre o destino da igreja nos últimos dias. Paulo escreve: "Este mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja." F. 5:32. Aqui, o apóstolo está lançando luz sobre um plano que começou no Éden e terminará nas bodas do Cordeiro. Assim como Eva foi tirada de Adão, a igreja é formada a partir de Cristo, não como uma entidade distante, mas como parte dele, carne da sua carne, espírito do seu espírito. Essa união revela o propósito final de Deus: ter um povo que não apenas o sirva, mas que seja um com ele. Nos tempos finais, esse mistério está sendo revelado com mais clareza. Há um chamado divino para a santificação, para o amor radical e para uma entrega total. Paulo diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. F. 5:25-26. Isso é exatamente o que o Espírito está fazendo agora, preparando a noiva. Não com rituais exteriores, mas com a água da palavra, limpando, curando, alinhando intenções e restaurando a verdadeira identidade espiritual. O contraste entre a noiva pura de Efésios e a prostituta de Apocalipse 17 não poderia ser mais claro. Enquanto o mundo espiritual se prepara para o engano final, com uma falsa igreja adornada externamente, mas corrompida interiormente, Efésios apresenta o modelo do que a verdadeira igreja deve ser: submissa ao Espírito, fiel ao noivo e irrepreensível. Essa visão não é passiva, é um chamado à ação. Deixar o velho homem, rejeitar a impureza, caminhar em luz. Nos dias em que vivemos, esse chamado se torna urgente. O Espírito está separando a noiva, e aqueles que ouvem, que se deixam moldar pela palavra, estão sendo preparados não para sobreviver à tribulação, mas para reinar com o Rei. Efésios não apenas ensina, ele convoca. A pergunta é: estamos respondendo a esse chamado? Quando Paulo finalmente entra na reta final da carta, ele não suaviza o tom. Pelo contrário, ele revela uma das porções mais proféticas de toda a epístola: a batalha espiritual. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. F. 6:11. Esta não é apenas uma advertência, é uma convocação estratégica para a guerra invisível que precede o fim dos tempos. Paulo não descreve um conflito genérico ou simbólico. Ele é direto. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. F. 6:12. Aqui ele está desvelando a estrutura espiritual por trás dos eventos visíveis. Ele está nos dizendo que o mundo não está apenas em crise política, social ou moral. Ele está sob ataque espiritual coordenado, e esse ataque se intensifica nos últimos dias. Nos tempos atuais, essa realidade está escancarada. A inversão de valores, o avanço de agendas que distorcem a criação de Deus, a normalização do pecado e a perseguição silenciosa contra a verdade são expressões visíveis dessa guerra invisível. E Paulo, inspirado pelo Espírito,
fornece um plano de resistência, a armadura de Deus. Não é uma proteção comum, é uma blindagem espiritual que permite permanecer de pé no dia mau. F 6:13. Cada peça da armadura tem um significado profético para os tempos finais. O cinto da verdade, por exemplo, representa o compromisso inegociável com a verdade de Deus, algo vital num mundo dominado por mentiras sofisticadas. A couraça da justiça não é uma moralidade superficial, mas a retidão que vem do sangue de Cristo. E os calçados do Evangelho da Paz revelam que, mesmo em guerra, somos embaixadores do reino. A espada do Espírito, que é a palavra, e o escudo da fé são armas ofensivas e defensivas. Paulo está mostrando que essa guerra exige posicionamento, vigilância e, acima de tudo, discernimento. Não é uma guerra de força, mas de firmeza espiritual. Efésios, nesse sentido, é um manual profético de resistência. Ele não nos chama ao desespero, mas à prontidão. Em tempos de escuridão crescente, a luz dos que estão vestidos com a armadura brilhará mais intensamente. E essa é a geração que o Espírito está despertando. Enquanto encerra sua carta, Paulo faz algo que parece simples, mas que carrega um peso espiritual profundo. Ele pede oração, mas não qualquer oração. Ele suplica: orai também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com ousadia fazer conhecido o mistério do Evangelho. F 6:19. Aqui, o apóstolo prisioneiro nos ensina algo profético. Mesmo os mais experientes no reino precisam de cobertura espiritual para permanecerem firmes na missão. Essa súplica de Paulo revela que a proclamação do Evangelho nos últimos dias não será apenas um ato de pregação, mas um embate direto com forças espirituais contrárias. Falar a verdade custará caro. Expor o mistério do Evangelho com ousadia exigirá coragem sobrenatural. É por isso que Paulo não pede portas abertas ou conforto, mas ousadia, algo que só o Espírito pode conceder. Vivemos tempos semelhantes. A liberdade de proclamar o verdadeiro Evangelho está sendo minada, não apenas por regimes hostis, mas por sutilezas, censura disfarçada, pressão social e até dentro de círculos religiosos, onde o Evangelho tem sido diluído. A oração por ousadia que Paulo fez ecoa hoje como um clamor urgente para os profetas da última hora, que não se calem, que não se intimidem, que sejam fortalecidos pelo Espírito para falar o que precisa ser dito. O que também impressiona é que Paulo escreve tudo isso estando preso. Ele não fala de teorias. Ele vive na pele o custo de ser fiel à missão profética. E mesmo assim, sua visão não está limitada por correntes ou paredes. Ele enxerga o plano eterno de Deus e conclama a igreja a fazer o mesmo. Isso é extremamente profético. A igreja dos últimos dias também enfrentará oposições visíveis e invisíveis, mas será justamente nesse contexto que sua luz brilhará com mais força. Efésios termina como começou, com uma revelação de propósito eterno, uma convocação à maturidade e uma visão clara da batalha em que estamos inseridos. Mas, acima de tudo, encerra com esperança, não em estruturas humanas, mas na fidelidade de Deus, que está formando um povo ousado, alinhado e preparado para cumprir seu papel profético até o fim. À medida que encerramos esses ensinamentos pelo livro de Efésios, somos confrontados com uma verdade inegável. Não estamos apenas diante de uma carta apostólica, mas de uma revelação profética que atravessa os séculos e fala diretamente ao nosso tempo. Cada linha escrita por Paulo foi como uma semente lançada no espírito da igreja, esperando amadurecer exatamente nos dias em que vivemos. Estamos cercados por escuridão, por confusão espiritual e por uma guerra invisível que se intensifica a cada dia. Mas também estamos cercados por promessas, e uma delas brilha com força em tempos como este. O Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e vos guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Essa não é apenas uma palavra de consolo, é um selo divino sobre aqueles que estão despertos, que compreendem o tempo
e que se preparam para o que está por vir. Efésios nos chama à maturidade, à vigilância e à unidade espiritual. Ele nos lembra que não fomos deixados à deriva, mas estamos inseridos num plano eterno, escolhido antes da fundação do mundo e conduzido por um Deus que não perde o controle. E por mais que as trevas tentem se levantar, há um povo sendo alinhado, purificado e posicionado, uma noiva sendo adornada não com joias humanas, mas com justiça, verdade e fé. A preparação espiritual não é mais opcional, é urgente. O Espírito está chamando, e só ouvirá quem estiver com os ouvidos atentos. Que não sejamos apenas leitores da palavra, mas participantes vivos daquilo que ela revela. O tempo da indiferença passou. Agora é o tempo de estar pronto. E mesmo quando tudo parecer desabar, lembre-se, há um trono firme nos céus. Há um rei que governa sobre tudo. E há um povo que, mesmo em meio ao fogo, permanece de pé, não por força própria, mas pela graça daquele que os chamou. Chegar ao fim dessa reflexão sobre o livro de Efésios é como olhar para trás depois de uma longa caminhada e perceber quantas revelações foram deixadas ao longo do caminho. O que parecia apenas uma carta escrita por um apóstolo preso se revelou como uma mensagem viva, pulsante, que atravessa os séculos e encontra eco exatamente neste tempo tão conturbado em que vivemos. Efésios não apenas nos ensinou sobre doutrina, identidade ou estrutura espiritual. Ele nos mostrou que há um plano maior em andamento, um fio invisível que liga os dias da igreja primitiva aos dias que estamos vivendo agora. Somos parte de algo eterno, e isso muda completamente a maneira como encaramos as pressões, os desafios e até mesmo as incertezas do presente. É encorajador saber que, apesar de tudo o que enfrentamos, das notícias alarmantes, das tensões espirituais, da sensação de estar remando contra a maré, não estamos sozinhos. Há uma promessa de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Há um corpo sendo formado, há dons sendo ativados, há uma noiva sendo preparada. E se você está aqui acompanhando tudo isso, é porque também faz parte desse mover. Talvez você nunca tenha pensado no livro de Efésios dessa forma. Talvez ele tenha sido apenas mais um texto no meio das Escrituras. Mas agora, à luz das profecias, à luz dos acontecimentos que nos cercam, tudo ganha uma nova dimensão. E essa é a beleza da palavra de Deus. Ela se renova, ela fala, ela desperta. Por isso vale a pena continuar mergulhando, explorando outras passagens, outros livros, outras conexões proféticas que, quando reunidas, formam um grande mosaico do plano de Deus. Cada peça importa. Cada revelação traz luz. E quanto mais caminhamos nesse entendimento, mais nos sentimos parte viva do que o Espírito está fazendo na Terra. Essa jornada está só começando. Há muito mais a ser revelado, muito mais a ser discernido. E seguir explorando essas verdades é uma forma de nos mantermos despertos, firmes e preparados. Afinal, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito para que mais pessoas também sejam alcançadas por esse conteúdo. Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você continua acompanhando os próximos estudos e revelações que temos compartilhado aqui. E me conta nos comentários, o que mais te chamou a atenção nessa jornada por Efésios? Vai ser muito bom trocar ideias com você por lá. E se quiser continuar mergulhando nesse tema, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muita coisa que pode se conectar com o que o Espírito está te mostrando agora. Até a próxima!